Vamos lá para a pesquisa, olha só, ontem saiu pesquisa Quest, hoje, se eu não me engano, sai Paraná Pesquisas, que até onde eu me lembro é o instituto que ouve mais gente no Brasil, e eu sei que tem muita gente que tem bronca com a Paraná Pesquisas, errou muito de fato uns anos passados aí, mas também tem uma bronca porque ela acaba tendo um viés mais pró-direita, mais pró-Bolsonaro pelos seus resultados. Mas aí são os resultados do Instituto. Se a gente pegar a Atlas, por exemplo, a Atlas está com um resultado, ela poderia ser considerada pró-Boulos nessa lógica, né? Porque é a única que vem dando Boulos bem na frente dos outros. Está destoando a Atlas, Atlas Intel. Então hoje tem Paraná. Ontem saiu o Quest. Vamos lá dissecar um pouquinho aqui, já se falou nessa pesquisa ontem, no CL Notícias segunda edição, mas eu quero fazer alguns apontamentos, tá? Então, primeira coisa, Quest em São Paulo, a gente vai falar de outras cidades também aqui. Mantém empate triplo, Nunes 24, Boulos 23, Marçal 21. O que eu falei ontem aqui sobre a eleição de São Paulo? Falei que teria duas caminhadas do presidente Lula com o Boulos em São Paulo, que foram cancelados porque o Lula decidiu ir para a posse da nova presidente do México, decidiu não em comum acordo com a campanha do Boulos, isso aqui que eu estou falando aqui é uma informação, apenas avisaram a campanha do Boulos. Eu posso imaginar que a campanha do Boulos não gostou, posso imaginar, né? Reta final da campanha, última semana, a ideia, e a gente vai mostrar aqui qual o problema disso? Porque muita gente fala, mas o Lula já chegou no teto de votos que ele poderia passar para o Boulos. Será? Vamos ver, vamos fazer uma comparação aqui. A gente tem os dados da Quest estratificados, como se diz, né? E na reta final, isso aqui é cenário que tudo pode acontecer, gente. Tudo pode acontecer. É claro que há uma ideia, um desejo, baseado em dados estatísticos de monitoramentos de eleitores, claro, mas não há nada garantido nisso, de que uma vaga no segundo turno já é do Boulos. Eu não sei não, hein? Eu não sei não. Eu vou falar uma coisa aqui, que segunda-feira eu posso voltar para o programa e falar que eu estava errado, não tem problema nenhum, porque na verdade ninguém sabe o que vai acontecer. Cabeça de eleitor, aliás, a gente tem um número de indecisos gigantesco, porque as pessoas esse ano estão desconectadas da campanha. Acho que a galera está na ressaca ainda da campanha de 2022, né? Muita gente não sabe nem o que está rolando, muita gente que eu falo, fala, mesmo, é domingo, nem lembro onde eu voto, nem sei se meu título está em dia. Num cenário como esse, tudo pode acontecer. Então vou dizer uma coisa, eu não duvido, e eu acho que tem uma possibilidade boa, porque as pesquisas estão vindo todas mais ou menos em linha com o empate triplo em São Paulo. Só a Atlas Intel que está destoando, que está colocando algum candidato acima da margem, que é, no caso da Atlas, o Boulos. O Boulos lidera na Atlas acima da margem. Eu acho que tem uma possibilidade grande do Marçal ir para o segundo turno, tá? Acho que tem uma possibilidade grande do Marçal ir para o segundo turno. Com quem? Pode ser até com o Nunes, porque veja, a galera que nos assiste aqui, Gabriel, é uma galera progressista, né? Galera de esquerda e tal. Não todos, tem muita gente que nos assiste que não é, e eu tô falando sério mesmo, tem muita gente que assiste que não é, que me para na rua às vezes e fala, não concordo com as coisas que você fala, mas assisto e tal, para me informar e tal, não sei o quê. Tem mesmo, tá, gente? Não é pouca gente, não. Tem gente que não é assim, a pessoa que se diz, eu sou de esquerda. Às vezes a pessoa é só uma pessoa humanista e tal, não sei o quê, mas numa eleição ela votou no Ciro, na outra ela foi lá e votou no Haddad, daí na outra lá, regionalmente, ela votou num cara do Centrão, tá? Então, primeiro, a cabeça do eleitor não está dividida conforme a gente se acostumou a encaixotar as pessoas nas ideologias da ciência política. Não tá assim. Não tá assim. A pessoa pode votar no Bolsonaro numa eleição e no Lula no outro. Aliás, acontece com muita frequência com milhões de pessoas. A pessoa vota na Dilma, depois ela vota no Bolsonaro. Depois ela vota no Lula. Tem eleitor que faz isso e não é pouco.
A pessoa pode votar num candidato mega bolsonarista para prefeito, mas depois na eleição de governador ela vota no cara do PT. Acontece com muita frequência. Pro eleitor que não é ultra politizado, que não entende, que não separa esquerda e direita e políticas públicas, e é mais estatizante, é mais privatista, é neoliberal, tanto pra galera que não tá dentro desse papo, que vamos falar a verdade aqui só entre nós, mas vocês não chorem quando eu falar isso, é a maioria, tá? É a maioria. A maioria dos milhões de eleitores do Brasil não tá ligado em absolutamente nada disso. A decisão do voto não passa por isso. Na cabeça dessa galera, ao contrário do que a gente costuma encaixotar por aqui, e até eu cometo esse erro com alguma frequência, tento não cometer, mas às vezes cometo, de fato, não é que assim o Boulos é uma coisa e o Nunes e Marçal estão no mesmo campo ideológico. Isso serve só para a gente fazer análise de ciências sociais e fazer com vários asteriscos, assim. Para o eleitor, o Nunes e o Marçal não são iguais, não, tá? Não são a mesma coisa. Não são nem parecidos. Pro eleitor, aliás, a gente viu nas manifestações e nas pesquisas, o Marçal é o Bolsonaro da vez. O Nunes é aquele cara meio qualquer coisa da política brasileira, o velho PMDB, aquela coisa assim, né? É o político. O Nunes é o político. É tipo assim, o Nunes é o prefeito, sabe? Aquele político. O Marçal é o outsider, disruptivo, não sei o quê, né? E o Boulos, sim, é o cara da esquerda, é o esquerdista. Isso sim é visto. Mas veja, a gente coloca às vezes, né? O Boulos, aí o Nunes e o Marçal. Daí a pessoa vai escolher então, ou ela vota no Boulos, ou ela vota no Nunes / Marçal. Não é assim. Por que eu estou dizendo? Porque pode ter um segundo turno de Nunes e Marçal. O que muitas vezes pode parecer ilógico, né? Não, mas o eleitor não vai votar porque os dois são iguais. Por que as pessoas votariam? Ou num no outro. Não são iguais. Não são percebidos como iguais. Não tem essa lógica. Tanto não é assim que há um empate triplo em São Paulo. Falei ontem, tem um jogo perigoso da Tabata Amaral, porque decidiu atacar o Boulos. Pode ajudar a tirar 1, 2, 3 pontos do Boulos, o que pode ser fatal para o Boulos. E a Tabata, que não vai para o segundo turno, vai empurrar o Marçal para o segundo turno, viu, dona Tabata? Cada um tem direito de fazer campanha como quiser. Eu não estou dando aula de campanha para político nenhum aqui. Nem estou pedindo para a Tabata abandonar a eleição dela. Não é isso. Muita gente criticou a Tabata que ela falou que se ela perder e não for para o segundo turno, ela não vai apoiar ninguém no segundo turno, né? Eu acho mesmo que ela tem que falar isso. Óbvio, ela é candidata, gente. Você não falaria nada diferente. Às vezes é bom se colocar no lugar da pessoa, né? A Tabata está concorrendo. Ela quer ir para o segundo turno, ela quer ser prefeita de São Paulo. Se ela, 10 dias antes da eleição, fala o seguinte, não, se eu não for para o segundo turno, eu vou apoiar o fulano. Ela já está dizendo que ela está desistindo da campanha. E o eleitor dela vai entender isso como desestimulante. E ela vai perder voto. Nenhum candidato falaria isso, gente. Não cobrem coisas absurdas no meio de uma campanha eleitoral. O Boulos não falaria isso. O Tarcísio Mota lá no Rio de Janeiro, que também não tem chance de ir para o segundo turno, não vai falar isso. Vocês acham que o Tarcísio Mota, que é um excelente quadro, ele vai chegar e falar assim, não, se eu não for para o segundo turno, eu vou apoiar o Paes. Ele vai falar eventualmente depois que acabar a eleição e começar o segundo turno. Né? Não vai falar antes. Senão é desistência. Senão o eleitor olha e fala, ih, já desistiu? Então tá, então deixa eu ver, eu vou para outro lugar aqui. Então estamos num cenário aqui, ó, que tudo pode acontecer. Tudo mesmo. Eu acho que tem uma chance maior hoje. Então aqui, primeiro, tem uma chance grande do Marçal estar no segundo turno, tá? Tem uma chance grande. Tem o tal do voto envergonhado. Tem o imponderável. Tem um contingente de milhões de eleitores que estão indecisos ainda, que podem ser impactados no último dia ali com um videozinho do coach, com não sei o que, papapá. A gente não sabe. E pode ficar fora do segundo turno também, beleza? O segundo turno mais óbvio, digamos assim, desde o começo da eleição, é Boulos e Nunes. Mas vejam, não descolou. E o Marçal está apanhando faz 40 dias e não cai. A resiliência eleitoral do Marçal é impressionante, goste-se ou não. Talvez qualquer outro candidato que tivesse apanhado, que ele apanhado, inclusive, apanhado mesmo, né? Apanhou do idoso, né? Uma cadeirada, pô! Né? Apanhar de idoso é brabo, né? Hein?
né, na fila do banco, tomar um talão de cheque, Gabriel, na cara. Pá! Marçal, tá furando a fila. Toma, pum. Né? Tudo pode acontecer. E eu não duvido, inclusive, que o Marçal chegue em primeiro, viu? No primeiro turno. Eu não duvido. Se a gente for olhar para o óbvio, vamos falar, cenário óbvio. E a política não é nada óbvia, às vezes, né? Nunes e Boulos no segundo turno. Cenário óbvio, tá? O Boulos pode crescer mais do que isso. Eu acho que o Boulos pode fazer mais do que isso, porque tem a ligação com o Lula ainda, mas também não ajuda o Lula a ter sumido da campanha na última semana. Não ajuda muito, aliás, nada. Cenário óbvio. Cenário não óbvio, se for para acontecer um cenário não óbvio, pode ser Boulos e Marçal e o Nunes ficar de fora. Pode ser. Eu acho que a chance agora, se a gente partir para um cenário não óbvio, é maior a chance do Nunes não estar no segundo turno do que o Boulos. No Rio de Janeiro, Paz 53, Ramagem 20, Tarcísio 6. Ainda não temos chance de segundo turno, mas o Ramagem vem subindo, a gente vai mostrar. Tem uma semaninha ainda, estamos na reta final. Talvez o Ramagem consiga acelerar e provocar um segundo turno no Rio de Janeiro, que parecia improvável 20 dias atrás. Qual a explicação disso? A família Bolsonaro entrou em peso na campanha, sim, mas não é só isso. O Ramagem usou quase toda a verba de campanha dele no primeiro turno. Se o Ramagem for para o segundo turno, ele vai para um segundo turno sem dinheiro. E isso decide a eleição. Então o Ramagem foi para o tudo ou nada. Como viu que estava muito abaixo, eles torraram o dinheiro e se mandaram para o segundo turno, tentando o segundo turno. Quest em Belo Horizonte, o Tramonte tem 27, Bruno Engler 21 e Fuad 20. No Recife, João Campos 75, aqui sim já dá para dizer que acho que acabou, né? E o Gilson Machado 11, o Gilson Machado é o sanfoneiro do Bolsonaro, né? Aquele que eu brinco que é o sanfoneiro do barco do Caronte, né? O Caronte é o cara que atravessa, Gabriel, lá Por uma moedinha. Por uma moedinha, né? Na Divina Comédia, do Dante. Ele leva você para os círculos do inferno, né? Então, quando você entrar no barco, você vai pagar o Caronte vai remar e o Gilson Machado vai tocar sanfona. E você vai ficar torcendo para chegar logo na outra margem, né? Porque o inferno é melhor que ouvir esse homem tocando, gente. Eu acho que a população lá do Recife não vai votar nele porque tem medo que ele vai ficar tocando sanfona o tempo todo aí. E errada não tá. Imagina? Todo evento oficial Gilson Machado tocando sanfona, Gabriel? Você imagina um negócio desse? Toda manhã? O Bom Dia Prefeito? Ele puxa a sanfona e vai. Né? Não faça isso com você mesmo, eleitor. Olha aqui, ó. Por que a eleição, principalmente em São Paulo, tá perigosa? Segundo a Quest, metade dos eleitores de Belo Horizonte, Recife, Rio e São Paulo, metade, que admitem mudar voto vão escolher candidato na véspera ou na hora da eleição. É por isso que as pesquisas não conseguem captar. Tem instituto picareta? Tem. Tem instituto que vende resultado? Tem. Mas, para além disso, os institutos não conseguem captar porque o momento político mudou. As pessoas estão mega desconectadas da política. Há um descrédito absurdo da política no Brasil. Isso vem desde o bombardeamento da Lava Jato na classe política. É consequência direta disso, não tenham dúvida. A imprensa tem uma imensa culpa no cartório nesse negócio, possibilita o crescimento dos chamados outsiders, como foi o Bolsonaro. Isso aconteceu na Itália com o Berlusconi, foi o mesmo mecanismo, a mesma coisa. Você destrói a capacidade da política a se apresentar como solução para o problema das pessoas e as pessoas começam a achar que a solução está fora da política e levam os outsiders para o palco. Bolsonaro não era um, mas se vendeu como e com sucesso. O Marçal é outro. Então, você vai tendo aí essa galera. Então, metade da galera que está indecisa até agora vai decidir o voto no domingo.
ou no sábado. Ou seja, a pessoa está em Nárnia. Em Nárnia. Sexta-feira vai sextar, né, Gabriel? Não pode ser preso, vai fazer o quê? Empinar a moto, né? Vai encher as guampas. Sabadão, sabe-se lá Deus que hora a confusão vai parar. Domingo vai acordar 10h30 com dor de cabeça. Vai tomar um banho, 2 aspirinas, 3 galões de água para curar a ressaca. E aí vai decidir o voto. E aí? Vai ver proposta? Vai ler plano de governo? Vai saber isso, aquilo? Não vai, cara. Não vai. É um imponderável, tá na mesa. Os dados todos da Quest também, né? Em São Paulo, quando você tomará uma decisão sobre quem votar? A pesquisa ouviu pessoas com 16 anos ou mais nas 4 capitais. Em São Paulo, 43% das pessoas dos indecisos vai tomar decisão nos próximos dias. 35% na hora de votar. Vai catar um santinho no chão e seja o que Deus quiser, né? 17% no dia anterior à eleição. E 5% não sabe ou não respondeu. A pessoa está indecisa, galera. Esse é o indeciso, né? Ei, uma brincadeira com meus amigos librianos. Esse aqui deve ser, 5% aqui é libriano, Gabriel. Em quem você vai votar? Ah, não sei ainda. Quando você vai decidir o seu voto? Ah, também não sei. Pense numa pessoa indecisa, né? Ai, ai. Um beijo para os librianos que fazem aniversário nos dias aí. Né? Que doideira, né? Olha aqui, ó. Eleição de São Paulo. Intenção de voto para prefeito em São Paulo. Primeiro turno. Vejam essa diferença aqui. Abissal, tá, gente? Quem votou no Lula em 2022, em São Paulo, 48% das pessoas que votaram no Lula têm intenção de voto no Boulos. É pouco, tá? Vejam o que eu acabei de explicar aqui. A gente tem a tendência a analisar o voto sob um prisma ideológico e a população está dando demonstrações cabais que não enxerga a eleição dessa maneira. Claro que milhões de pessoas sim, mas muitas pessoas não. Se fosse essa chave de leitura do mundo para a maioria dos eleitores, as pessoas que votaram em Lula, que dizem que vão votar no Boulos, não seria 48%, seria 70%. Né? 75%. Ai, Leandro, você está exagerando. Quer ver como eu não estou exagerando? Eu vou mostrar os dados do Rio de Janeiro. E aí vamos ver se eu estou exagerando ou não. E aqui tem um problema, ó, que eu falei da Tabata. 13%, isso aqui subiu, ó. 13% das pessoas que votaram no Lula vão votar na Tabata. Se a Tabata seguir roubando votos do Lula do pote do Boulos, o Boulos corre risco de não estar no segundo turno. Das pessoas que votaram em Bolsonaro, 42% delas vão votar no Pablo Marçal. O Bolsonaro está fazendo campanha para quem? Para o Nunes. Então vejam como a coisa não é simples. Nem o Bolsonaro conseguiu convencer o seu eleitor a votar no seu candidato. Tudo bem que teve mensagem dupla aí o tempo todo, né? O tempo todo. Então, na prática, o que acontece? O Bolsonaro tem 2 candidatos. Vejam aqui o gráfico, ó. O Lula tem um candidato, que é o Boulos. O Bolsonaro tem 2 candidatos. O Bolsonaro tem uma dupla chance de chegar no segundo turno no domingo. Porque seja com o Nunes, seja com o Marçal, eles vão cair para dentro. Vão cair para dentro. Vocês não tenham dúvida disso. Olha como é no Rio de Janeiro, olha aqui, ó. As pessoas que votaram no Lula em 2022 vão votar em quem? 79% vai votar no Paes. Que é um dado que a gente esperaria do Boulos, não é? Pelo alinhamento ideológico, vejam como o eleitor não vê assim, as complexidades regionais são dificilmente medidas pelos institutos. E a gente tem que ir descendo aqui, ó. Aqui no caso tá medida, né? Tá medida, a gente desce e começa a entender. Em São Paulo, o cara que votou no Lula, 48% só vão votar no Boulos. É bastante? Sim, é bastante, é um bom cabo eleitoral? É, mas vejam, tem um teto, não chega nem na metade.
Poderia ser mais, como eu falei. Ah, Leandro, não poderia, não transfere, tal, não sei o quê. Não transfere? Olha aqui, no Rio de Janeiro. Quase 8 em cada 10 eleitores que votaram no Lula em 22 vão votar no PAS. 79%. E aqui o fator Bolsonaro no Rio de Janeiro. Olha aqui, ó, isso aqui em azul é o Ramagem. Lá em agosto era 22, depois 29, depois 39, agora 47. Então, conforme as pessoas foram descobrindo que o Ramagem é o candidato do Bolsonaro, elas começaram a migrar para o Bolsonaro. Antes elas estavam com o PAS e caiu. E mesmo assim o Bolsonaro não controla tanto isso aqui, ó, porque olha aqui, ó, 30% das pessoas, 35% das pessoas que votaram no Bolsonaro na última eleição votarão no PAS também. O que é alto, considerando que o PAS do Rio de Janeiro está fazendo uma campanha assim, ramagem, né? Levou Flávio para a rua, Carlos, fez comício, não sei o quê, não sei o quê.